Bem, galera do segundo ano, nós vamos dar continuidade ao nosso processo de revisão, né, do primeiro bimestre, agora a parte 2, que nós vamos dar ênfase ao caderno 7. Nós pegamos o capítulo 1, Agricultura no Mundo, capítulo 2, Agropecuária e Impactos Ambientais, e o capítulo 3, Estrutura Fundiária Brasileira. Vamos fazer da mesma forma, né, utilizando aqui a questão dos exercícios. Né? No capítulo 1, da Agricultura no Mundo, nós vamos destacar aqui a Revolução Verde, que não tem nada a ver com uma questão ambiental. Foi a introdução de técnicas agrícolas modernas importadas principalmente dos países desenvolvidos, que vendiam para nós, né, para os países subdesenvolvidos, essas técnicas, né, para que nós pudéssemos criar uma dependência em relação a essas tecnologias e produzisse alimentos para esses países. Ou seja, eles mandavam tecnologia e nós mandávamos para eles alimentos. Então a balança comercial ficava desfavorável, porque a tecnologia tem um valor maior do que o produto agrícola. Tá? Então aqui se fala o seguinte: a Revolução Verde caracteriza principalmente pela industrialização e modernização tecnológica das atividades agropecuárias. Esse fenômeno possui como características uso de técnicas agrícolas avançadas? Sim, né? Como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, fertilizantes, sementes melhoradas, máquinas agrícolas. Emprego de agrotóxicos? Sim. Predomínio de latifúndios monocultores? Sim. Tá certo? Os grandes agricultores eles utilizam dessas técnicas para poder cultivar apenas um produto. Por que acontece? Se eu compro um agrotóxico para soja, se eu plantar milho, eu vou ter dois tratos culturais. Então, isso acaba tornando-se oneroso e mais difícil o trato cultural. Tá? Então, eles preferem dar ênfase à monocultura. Tá? A alteração genética de grãos e plantas? Sim, né? Ao melhoramento genético, você aumenta a produtividade. Utilização de mão de obra abundante? Não, visto que você utiliza de máquinas, o que reduz, no caso, o uso de mão de obra. Com relação à Revolução Verde ainda, implementada em países latino-americanos e asiáticos nos anos 60 e 70, tinha como objetivo suprimir a fome e reduzir a pobreza de amplas parcelas da população. Isso aconteceu? Não, porque os alimentos são destinados principalmente a quem? São destinados principalmente aos países desenvolvidos, ou para poder virar ração para a criação de gado bovino, principalmente. Entretanto, as promessas de modernização tecnológica da agricultura não foram cumpridas inteiramente, contribuindo para a geração de novos problemas e aprofundando velhas desigualdades. Assinale a opção que faz referência ao efeito da Revolução Verde. Coletivização das terras? Não. Há uma concentração das terras. Distribuição equitativa das terras? Não, as terras são concentradas. Expansão de monocultura? Sim. Uso de técnicas tradicionais? Não, são técnicas modernas. Reconcentração de terras? Sim. Crescimento do uso de insumos industriais, no caso agrotóxicos e fertilizantes? Sim. Agravamento da erosão do solo? Sim, porque você vai utilizando o solo de forma intensa. No final dos anos 60 do século XX, o Brasil passou a vivenciar os impactos da Revolução Verde, a modernização brasileira, chamada de modernização conservadora. Né? No entanto, a Revolução Verde trouxe também efeitos perversos de ordem social, econômica e ambiental. Das alternativas abaixo, assinale que não expressam desses efeitos do processo de modernização da agricultura brasileira. Ampliação do processo de conservação fundiária? Sim, pela incorporação de chamada fronteira agrícola à produção capitalista, ou seja, eu quero produzir para poder comercializar o meu produto. Formação de um amplo contingente de trabalhadores volantes? Sim, porque não compensa mais você contratar mão de obra assalariada. Então, o trabalhador volante é o trabalhador temporário, eu só vou chamá-lo em época de colheita ou de plantio. Dependência de um mercado de trabalho com grande sazonalidade? Exatamente, sazonalidade porque você acompanha uma época. Degradação das áreas remanescentes da Mata Atlântica do Rio de Janeiro e São Paulo na implantação da lavoura cafeeira? Não, porque isso aqui aconteceu praticamente no século XIX e não no século XX. Capítulo 2. Agropecuária e impactos ambientais. Né? A erosão de solos causa prejuízos sociais em várias partes do Brasil e do mundo. Seu controle é um desafio que se impõe de forma crescente, principalmente em países pobres. Observe a ilustração abaixo que indica a intensidade de erosão anual do solo em diferentes áreas. É importante deixar bem claro para vocês, dá para você perceber pela imagem, que a erosão é um processo natural. O homem intensifica o processo erosivo quando ele deixa o solo desprotegido, tá certo? Então vamos lá. Explico por que a área 1, que é a área de mata,
apresenta menores perdas de solo em função da erosão. Por quê? Porque o solo estando protegido, você dificulta o impacto direto da água da chuva no solo e também favorece a infiltração, porque o solo de mata ele é mais poroso, então você reduz o escoamento superficial. No contexto das práticas agrícolas, existem duas técnicas de plantio que diminuem a ação erosiva dos solos. Plantio em curva de nível e terraceamento, que você vai reduzir a velocidade do fluxo da água. Plantio direto e consociamento, que vai evitar o contato da água diretamente com o solo. Com relação ao capítulo 3, Estrutura Fundiária Brasileira, está o seguinte: sobre a concentração fundiária no Brasil, assinale verdadeira para as proporções verdadeiras e é para as proporções falsas. No Brasil, há uma grande quantidade de terras sob posse de um número reduzido de propriedades rurais? Sim. É aquela máxima dentro do Patativa do Avaré. Muitos com pouco e poucos com muito. A concentração fundiária no Brasil é uma questão atual? Não, isso vem desde o século XVI. Foi oficializado em 1850 com a chamada lei, com a lei das terras, né, quando o governo começou a exigir a compra de título de propriedade. Os movimentos sociais existentes no Brasil desde o período colonial, não, na verdade os movimentos sociais, os movimentos camposinos surgiram no Brasil praticamente no século XX, na década de 1940. Então não está certo. O Estatuto da Terra de 1964 foi elaborado durante o regime militar, exatamente, a fim de regulamentar a questão fundiária no Brasil. Exatamente, foi o Estatuto da Terra que promoveu a questão da chamada reforma agrária. Sobre a questão agrária brasileira, é correto afirmar: os grandes proprietários monopolizam a maioria das propriedades rurais, exatamente, e são exploradas de forma intensiva. Então, vamos lá então, olha só. Os grandes proprietários, a maioria das propriedades rurais, não é a maioria, tá certo? Na verdade, eles monopolizam uma grande porção de terras, tá? Então, tá errado isso aqui. Os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados ao processo de concentração fundiária? Exatamente, tá? Porque as pessoas vão ao campo, invadem propriedades agrícolas exigindo o processo de reforma agrária.